MMO, aquele tipo de game que a gente fica torcendo pro jogo que tá no trailer ser o mesmo que a gente vai jogar. Oi, eu sou o Hugo, e hoje vamos falar sobre 5 novos MMOs e RPGs online. Se você é novo por aqui, essa é a série Essa Porra Pode Ser Boa, onde a gente pega um ou mais games recentes ou que estão pra lançar pra gente ver se presta, e ver os detalhes de cada um. Já se inscreve aí que eu sempre trago novidades de games pra vocês, e esse vídeo aqui deu um belo de um trabalho, então deixa seu like também, porque parece bobeira, mas ajuda muito a levar esse vídeo pra mais pessoas. E vamos lá! Dune Awakening é um novo MMO de sobrevivência e crafting de mundo aberto buy to play, ou seja, tu compra e é seu pra sempre, pra PCs e consoles. E sim, ele é um MMO survival e não um RPG online de sobrevivência igual a tantos outros que a gente tem tido. Ou seja, você cria seu personagem, entra em um dos servidores e ali vai ser o seu server mesmo, com todos os players que estão habitando ele jogando juntos. Nada de ter que chamar pra party ou algo do tipo, é um MMO mesmo. E isso já coloca ele como praticamente único no mercado, pelo menos entre os jogos mais recentes de qualidade. Aqui, o seu grande inimigo é o mundo, o deserto dele é absurdamente gigantesco. E como se não bastasse, tem um verme de areia ficando constantemente entre os pedaços de terra do mundo. E quando tu anda entre esses pedaços de terra, ele sente a vibração que você faz andando e ele vai atrás de você. Pensa que é como se cada pedaço de terra nesse mapa aqui fosse uma ilha e a areia entre eles fosse o mar. E tem um tubarão doidinho pra te comer se tu demorar muito pra nadar entre uma ilha e outra. É basicamente isso. Se você demorar muito e fazer muita vibração indo de uma ilha a outra, ele vai perceber e vai te comer. E sim, ele te dá hit kill e ainda você perde todos os itens que estão com você. É uma delicinha pro coração quando essa desgraça tá te perseguindo. Fora isso, tem uma tempestade de areia que passa de tempos em tempos por parte do mapa, e tu vai ter que aprender a lidar com ela. O leveling desse MMO é bem livre, quase um sandbox da vida, onde tudo que você fizer nele te dá XP. Se você matar o inimigo, minerar e tudo mais, vai ganhar XP por isso. Mas tem sempre as quests essenciais também, que servem tanto para te ganhar no game e tu não ficar tão perdido, como também para liberar várias coisas no jogo, como habilidade nova e tudo mais. E nas primeiras dezenas de horas nele, a água aqui vai ser ouro praticamente, já que se você não se hidratar, tu morre rapidinho. Afinal, a gente tá falando de Dune com um deserto absurdo. Até você descobrir como obter água e tudo mais, esse é um dos pontos que você vai ter que ficar mais atento. Eu gostei que a maioria dos survivors, a gente tem vários elementos de desgaste, como alimentação, cansaço e afins, e dependendo da intensidade, isso vira mais um porre, uma coisa chata do que algo bacana, e aqui não, é só água mesmo, e lidando com isso você já tá bem de boa. E como é um jogo de sobrevivência e crafting, tu vai ter que minerar e craftar literalmente tudo. Essa é uma das maiores partes do jogo e eu posso dizer que é uma das melhores partes do MMO também. Tu vai ter que minerar tudo para criar tudo praticamente, até a sua própria base tu consegue criar no jogo. E o bacana é que como é um MMO de mundo aberto, sem instâncias nenhuma, onde tu fizer a sua base, ela vai ficar lá para todo mundo do servidor ver. Praticamente tu compra um terreno no mundo. E é muito legal essa sensação de ter uma base, uma casa, ver as casas dos amiguinhos pelo mundo e poder convidar e compartilhar a base com outros players também. Já que se você quiser, por exemplo, fazer uma base junto com seus amigos, tu consegue na paz também. Aí todo mundo vai ser dono junto. Como eu gosto bastante do building, de fazer, de criar a casa mesmo, eu fiz sozinho e essa é a minha casa. Ó que bonitinha. Eu sei, tá meio grande, mas é aconchegante. E como tem chat de voz in-game, é bem fácil a comunicação. É só segurar V e tu tá falando pelo microfone com quem quiser. Só o combate dele que eu não achei um dos melhores existentes, mas é bem passável. Ah, ele é mais PvE do que PvP, mas mais pra frente no game, no endgame, tem PvP também. Mas isso é só depois de dezenas de horas de gameplay e é opcional também. Ah, e a versão de consoles do game chega no próximo ano apenas, mas vai chegar. E como é um jogo de sobrevivência, tu só vai curtir se gostar desse gênero mesmo. Eu amo e eu já tô com mais de 140 horas nele. E tem muita coisa pra fazer ainda, eu tô jogando que nem um doido e curtindo demais. Mas para isso, tu tem que curtir jogos como Grounded, Enshrouded, Valheim, No Man's Sky e afins. Esse tipo de jogo de sobrevivência e craft mesmo. Já que Dune Awakening tem todas essas mecânicas. E particularmente, ele faz muito bem. E eu não tava esperando por isso. Eu acho que Dune tá sendo a melhor surpresa dos jogos de MMO desse ano. E como vocês já sabem, e dá pra ver pelo meu canal, eu não sou fixo de um gênero de games. Eu gosto de trocentos gêneros diferentes. E essa junção de mecânicas de Dune Awakening tá muito gostosa.
Eu tô empolgado que finalmente eu posso falar bem de uma MMO já lançada. A maioria só tem decepcionado. Se tu curte esse tipo de game com essas mecânicas, vai nele que tu vai ser bem feliz. Arrakis is a test. Few survive it. But the humans that do awaken. How did it feel to learn the truth about the night sky tragedy? And slaughtered each other until the whole world lay in ruins. Arcade Chronicles é o sucessor de Arcade, que foi um famoso MMORPG na época que Monarch era ação ainda. Eu gostava de ver os vídeos dele. Mas esse daqui vai ter uma pegada um bocado diferente do primeiro. Ele vai ser um RPG online, ou seja, um Action RPG online multiplataforma buy to play para PCs e consoles. Ou seja, não vai ser um MMO de fato, e sim um RPG de ação online que tu vai poder jogar multiplayer. O grande foco do gameplay dele vai ser PvE, ou seja, a gente contra os capeta. Ainda assim, eles já falaram que também vai ter PvP, então provavelmente vai ter alguma instância ou sessão de ranking de batalha PvP à parte do jogo. Mas o jogo em si mesmo, o conteúdo dele é PvE. O foco deles é criar um mundo aberto onde os players podem jogar e explorar juntos esse mundo. Provavelmente vão ter um cooperativo para até 4 players juntos, bem no estilão dos RPGs online já que temos por aí. A ideia é competir até com games single player da vida, então o nível de qualidade de combate, história e o escopo do game mesmo tá sendo formatado visando isso. O combate vai ser totalmente action, não vai ter nada de tab target ou coisa parecida, mas sim um combate bem fluido para realmente atrair até quem curte games single player e não conhecia ainda o nome arcade. Principalmente porque ele não vai ser focado apenas nos PCs. Então, como ele também vem para os consoles, a ideia é atrair até os players que nunca jogaram o primeiro game. Basicamente estão usando a marca Arcade como forma de atrair a atenção mais facilmente, já que ele um dia foi um nome forte no mercado de MMORPG. Então, para não criar uma IP toda do zero, basicamente preferiram usar esse universo já existente para criar em cima disso. Arcade Chronicles vai passar 50 anos após o primeiro game, que pra ser sincero, eu não faço a menor ideia da lore dele. Se tiver algum viciado em lore, favor colaborar aí nos comentários com esse conhecimento. E no vídeo de entrevistas, a gente consegue ver um pouco de pedaços de gameplays de partes do game. É bem pouco, mas tá interessante aparentemente. O game está sendo criado pelos mesmos criadores do arcade original e distribuído pela publisher Cacau Games. O objetivo deles é lançarem ele globalmente. E ele já vai vir todo traduzido para PTBR para nós, o que é uma beleza. Se tudo correr bem, ele vai ter o seu primeiro beta fechado ainda no final desse ano. Bom que ele já vai nascer com outro concorrente também, já que o Soulframe, outro RPG online que eu falei no vídeo passado, também vai lançar bem perto desse daqui. É bom que a concorrência é sempre muito gostoso. Agora é torcer para entregarem tudo isso que prometeram mesmo com esse nível de qualidade. Aion 2 é o grande sucessor de um dos maiores MMORPGs que já tivemos. E esse vai ser um novo MMORPG grátis para jogar para PCs e mobile. Os desenvolvedores disseram que quando criaram o primeiro Aion, lá em 2008, muita coisa ficou de fora simplesmente porque a tecnologia da época não permitia. Eles tinham ideias ambiciosas, mas que esbarravam nos limites técnicos. Agora com Aion 2, eles dizem que finalmente estão conseguindo criar o Aion que sempre quiseram. É como se agora eles realmente estivessem criando um Aion completo. E eles já falaram que mesmo que seja um game para PCs e mobile, o game vai priorizar o PC, pelo menos inicialmente. Então vamos ter um lançamento focado no PC e consequentemente o mobile existindo. E a maior dúvida é se eles vão ter o combate tab target ou não. E eles já falaram que criaram um sistema de combate visando o maior combate de ação possível. Ou seja, querem se distanciar um bocado do combate tab target clássico. O que significa que esse MMO aqui, apesar de ser cross-plataforma de PC e mobile, não vai ter autoplay. Não vai ter o sistema que tu deixa lá o boneco batendo enquanto tu toma café da manhã e dorme. Mas sim um combate bem manual, o que já me dá um belo de um alívio. Vamos ter terra, mar e água como ambientes de luta e exploração, então a ideia é termos um ambiente bem livre, tanto para voar como para nadar e também um combate debaixo d'água.
O sistema de customização de personagens já está bem completo, que vai dar para criar em detalhes vários tipos de rostos e corpos bem únicos. E ele será um MMO baseado em classes, como no primeiro Ion. Aliás, com as mesmas 8 classes do game original, que são basicamente as classes mais interessantes para um MMORPG no estilão clássico, como arqueiro, mago, guerreiro, templário e etc. Com cada classe sendo desenhada para criar um estilo de jogo bem distinto. Vão ter muito PvE, mas também PvP vai existir no MMO, apesar que eles não detalharam muito ainda sobre isso. Uma coisa bacana é que o sistema para criar grupos para montar party, para fazer dungeons e conteúdo PvE foi projetado para pegar todos os servidores juntos. Ou seja, vai dar para achar grupos mais facilmente porque você vai poder jogar com todos os servidores juntos, bem no estilão de um Tron and Liberty da vida. E para uma diversão na paz, vamos ter vários tipos de minigames dentro do MMO, seja para relaxar ou curtir o jogo um pouquinho de forma diferente. Quando falam de MMO e minigames, eu lembro do Mapper Store 2. Foi muito bom, enquanto durou. Por enquanto, é só isso que sabemos dele realmente, que foi falado pelos devs. O gostoso mesmo, que é o gameplay real, com HUD e tudo mais, a gente ainda não tem, mas logo devem liberar. Crystal of Athlon é um novo MMO de ação para PCs e mobile sem pay to win. Esse daqui já foi lançado recentemente e traz um visual todo cartunesco muito bem feito. Aqui a gente cria nossa classe entre várias disponíveis e segue um leveling baseado em missões. Então o level up desse game é todo baseado em quests mesmo. O grande ponto forte desse jogo é o combate e a fluidez do gameplay. Tá realmente muito gostoso jogar ele. Com trocentas skills podem ser castadas e dá aquela sensação gostosa de um bom game de ação. E apesar de ser mobile e ser um MMO, eles meio que se preocuparam em separar os itens PvE do PvP. Ou seja, pode-se dizer que não tem pay to win nesse MMO aqui. O que é quase inacreditável positivamente, mas é verdade. E isso torna o PvP dele uma das coisas mais divertidas que temos. Ele é bem simples, você vai no NPC de PVP e pode lutar PVP de luta de X3 ou X1, e selecionando a opção, já vai para a arena. E o gameplay de combate dele deixa o PVP bem gostosinho de jogar. Mas ainda assim, ele segue bem o escopo de game mobile da vida. Então temos sim energia, que tu é limitado por ela sobre o que você vai fazer no dia. Basicamente, tu tem aquele limite que tu consegue jogar por dia, ganhando os prêmios sem problema. O que é muito bom para quem não tem muito tempo para jogar. E aqui não temos mundo aberto nem nada, é só uma hub gigante onde você pode selecionar as missões e tudo mais. Então a hub é tipo várias cidades onde tu pode entrar em grupos, fazer as missões e ir para as instâncias. Pra galera que curte esse tipo de game e também curte jogar mobile, esse MMO aqui é um dos melhores que temos nos últimos tempos. Chrono Odyssey é um novo MMORPG de ação de mundo aberto que será buy to play, ou seja, tu paga uma vez e é seu. E ele vai ser lançado para PCs e consoles. E recentemente ele teve o seu primeiro closed beta, que foi um tanto quanto problemático. Já que nos trailers divulgados a gente tinha esse nível de qualidade de gameplay e na hora do vamos ver, a coisa tá um tanto quanto diferente do que foi apresentado. Antes de falar sobre ele, vamos falar sobre o que a equipe dele falou sobre isso. No Twitter, o CEO e fundador do MMO estava respondendo várias pessoas que estavam comentando sobre o game. E em alguns desses posts, ele respondeu que a versão que a gente jogou nesse primeiro Closed Beta foi uma build antiga do game, mais precisamente do final do ano passado, e que o desenvolvimento interno dele evoluiu muito desde essa build. E em outro post, ele complementa que essa era a versão de testes com menos bugs até o momento para colocar em prática. E é por isso que ela foi utilizada e não uma versão mais recente. Então, segundo ele, tem muito mais coisa pronta, mas que se fosse colocada em prática, os bugs existentes complicariam muito a jogatina.
e que o segundo Closed Beta aí sim seria para mostrar um progresso claro e com conteúdo mais polido. Então, basicamente, em outras palavras, ele está dizendo que isso que a gente teve foi na realidade um teste de estresse de servidores e não um Closed Beta real de fato. O que ainda assim é muito problemático em vários sentidos, principalmente pela falta de comunicação da equipe. Que se isso realmente for verdade, em nenhum momento foi mencionado que isso iria ser um stress test. E aí a gente tem um grande problema de comunicação aqui. Fora que além de deixar a primeira impressão do game bem ruim, já que nem o feedback da galera vai importar alguma coisa, até porque nem dá pra saber o que já foi arrumado, o que já foi mudado, o que já foi melhorado para a próxima versão, eles simplesmente colocaram mais uma pressão fodida neles mesmos. Já que se eles não forem bem nesse próximo Closed Beta e apresentarem algo realmente decente, eles vão ter mais uma quebra de confiança com os players. Se isso realmente foi um teste de servidores, a coisa deu muito certo então. Já que pelo menos eu não tive nenhum problema de conexão nas mais de 20 horas que eu testei o game. Nesse aspecto foi tudo muito de boas. E olha que a maioria dos MMOs tem grandes problemas em segurar dezenas de milhares de players online na primeira vez. E nesse caso teve pico de mais de 65 mil players online jogando no teste fechado e deu muito certo. Eu acredito que transparência é a melhor das comunicações. Uma simples frase explicando que isso era um teste de servidor mudaria todo esse cenário e eu não estaria aqui falando disso primeiro ao invés de estar falando do game em si. Bom, tirando isso da frente, vamos falar sobre o jogo. Eu gostei muito do combate. O combate é action de verdade, ou seja, nada de tap target ou algo do gênero, e é muito fluido mesmo nas condições que a gente está testando. Eu não sei ainda se eu gostei ou não desse negócio de ficar mudando de arma toda hora, mas o combate está muito divertido. Quando eu fui no primeiro boss, eu me senti jogando quase um Souls-like da vida mesmo. Eu morri, sei lá, 15 vezes até aprender os movimentos dele e conseguir matar. E olha que eu fui enfrentar ele logo quando a gente sai do tutorial básico, então nem forte eu tava. Apanhei que nem um cachorro sem dono, mas foi uma delicinha quando eu matei. E um detalhe muito importante, se inspirar no combate Souls-like não quer dizer que eles querem fazer um MMORPG do gênero Souls. É só uma inspiração de elementos pontuais, eles não querem fazer um MMORPG Souls-like da vida. Mas uma das coisas que eu mais gostei foi o leveling. Ele tenta ser um game bem mais livre na evolução de levels. Bem mais para um sandbox do que a gente está acostumado a ver em outros MMOs. Então basicamente sair explorando as coisas é uma bela possibilidade aqui. Até porque várias das quests que a gente recebe nem localização no mapa a gente tem. É tipo, mate a aranha gigante, onde que ela tá? Descobre aí e te vira. E isso sinceramente foi bem bacana porque te incentiva a explorar tudo. E eu acho que eu não me lembro de outro MMO recente que me deu essa experiência. Só o fato da gente não ter que ficar só naquele leveling tedioso de pegar uma quest e entregar quest sem parar, já é um belo de um alívio. Então a gente evolui basicamente com tudo mesmo. Quest da XP, mata mob da XP, craftar da XP e coletar também. E esse é outro aspecto bem grande no game. Ele tem muitos elementos de crafting nesse MMO. Praticamente a gente faz todos os equipamentos na mão mesmo, coletando madeira, pedra, minérios e afins. Aí depois você vai na mesa de criação e cria tudo. E quem não curte isso, tu ainda pode dropar de mob e também tem os leilões para comprar as coisas que os outros players colocam à venda. Então o comércio aqui também vai existir. Nesse Closed Beta, a gente teve um pedaço bem pequeno do mapa para explorar. Mas mesmo nessas condições, o game conseguiu me passar uma boa sensação de jogar um MMORPG cheio de coisa para fazer. E realmente foi gostoso jogar ele. Todo mundo cita o New World para comparar ele, já que ele tem vários aspectos similares, principalmente na HUD do game, e de ambos serem praticamente os únicos MMOs action de combate que temos atualmente com essa pegada mais cadenciada. E eu acho que isso é só elogio. Apesar da equipe do New World ter cagado bastante em vários aspectos, o New World em si, o game em si, é muito bom. Se a gente tivesse um jogo similar, mas com uma galera competente por trás, teríamos um dos melhores MMORPGs. Até porque o cenário de MMORPG hoje em dia está praticamente escancarado para novidades. Faz tempo que não aparece algo realmente novo, de qualidade, que traga pelo menos o básico bem feito com alguma ideia diferente. Eu achei que o escopo do Chrono Odyssey realmente está muito bom. Foi um escopo de game bem similar de quando eu testei o New World lá em 2018. Mas, diferente dele, esse daqui parece que pelo menos sabe pra onde quer ir. Tirando o fato cagado que eles já mentiram sobre como era o gameplay e tudo mais, vendo agora pela base real desse game aqui, eu diria que pode ter um belo de futuro se eles fizerem as coisas bem feitas. Então ele só vai prestar mesmo se isso daqui for apenas um escopo do game mesmo, e não algo perto de lançar.
Até porque a equipe do Chrono Odyssey falou que ele lança ainda esse ano, o que é mais um ponto de pressão que eles próprios colocam neles. Negócio que eles prometeram demais, tanto no trailer que mostrava um gameplay absurdamente bom e polido, como também nas promessas de praticamente ser um jogo revolucionário pro gênero. E se tu promete, tu ganha atenção, mas também a régua de qualidade sobe demais. Aí eles vão lá e entregam a desgraça de um alpha praticamente pra galera jogar. É decepcionante, é um belo de um tiro no pé. Mas, de qualquer forma, tirando tudo isso, eu não avalio nem performance nem polimento de um game que ainda não foi lançado. Nem quando ele tá em Closed Beta, nem quando ele tá em Early Access. Simplesmente porque não seria justo falar desses detalhes em um produto que ainda não foi finalizado. E isso, se você pegar meus vídeos, você vai ver que eu faço isso pra tudo. No West for the Wicked, por exemplo, tinha uma performance e uma polidez horrível, mas o game em si é delicioso. E quando a gente tá jogando algo em Alpha, Closed Beta ou até mesmo em Early Access, a gente tá entrando lá sabendo que pode ter muito problema ainda. E isso não é passar pano pra joguinho nenhum. Se ele estiver ruim assim no lançamento, ele tem que ser queimado em praça pública. Mas nesse momento que o produto ainda não tá finalizado, a gente não viu a versão final dele, isso ainda é uma questão secundária. Seria muito leviano da minha parte eu fazer um vídeo inteiro negativando um jogo que ainda não foi lançado pela polidez dele. Em período de Closed Beta ou Early Access, o que a gente pode falar com certeza é de aspectos do gameplay. E isso são os conteúdos primários e todo o escopo do jogo mesmo. A gente está avaliando a base do jogo, não um produto finalizado. E já teve vários MMOs que estavam perto do lançamento que eu achei o escopo do jogo bem podre mesmo. E não é o caso desse daqui. Novamente, se no próximo beta e consequentemente no lançamento a gente tiver esse nível de qualidade que foi apresentado, aí já pode queimar que não tem muita esperança. No mais, eu espero que o Chrono Odyssey não seja mentiroso. Eu já fiz outro vídeo inteiro sobre ele, sobre todos os detalhes do game e tudo mais. Desde classes até mundo aberto e afins, tá na descrição aí pra vocês. E é isso por hoje. Se for novo por aqui, se inscreve aí e lembra daquele like gostoso. Eu tento sempre trazer tudo com qualidade pra vocês, e consequentemente leva um tempo. Eu espero que eu tenha sido útil, e até mais.